Olá, povo brasileiro. Hoje eu vou começar a leitura desse livro, Autobiografia de um Yogi. Eu vou ler cada capítulo vai ser um livro, um vídeo. Cada capítulo vai ser um vídeo. Começando hoje, eu vou ler a introdução e o prefácio. Lá. A autobiografia de um yogi. Prefácio. Quem escreveu o prefácio foi uma pessoa chamada W.Y. Evans Wentz. Ele é do Colégio de Jesus, Oxford, Inglaterra. Ele é autor e tradutor de muitos clássicos sobre yoga e sobre a tradicional sabedoria do Oriente, incluindo a yoga tibetana e as doutrinas secretas. Milarepa, história de um yogi tibetano. E o livro tibetano dos mortos. O valor da autobiografia de Yogananda é acentuado pelo fato de ser um dos poucos livros sobre os sábios da Índia, escrito não por um jornalista ou um estrangeiro, mas por alguém de sua própria categoria e treinamento. Em resumo, um livro sobre yogis, escrito por um yogi. Como relato de uma testemunha ocular das extraordinárias vidas e poderes dos santos hindus modernos, o livro tem simultaneamente valor oportuno e intemporal. A seu ilustre autor, a quem tive o prazer de conhecer tanto na Índia quanto na América, podem os leitores render o merecido apreço e gratidão. Seu invulgar documento biográfico é certamente uma das maiores revelações até hoje publicadas no Ocidente sobre as profundezas da mente e do coração hindus e sobre a riqueza espiritual da Índia. Tive o privilégio de encontrar um dos sábios cuja vida é aqui narrada, Sri Yukteswar Giri. Um retrato do venerável santo apareceu no frontispício do meu livro A Yoga Tibetana e as Doutrinas Secretas. Foi em Puri, Orissa, Golfo de Bengala, que conheci Sri Yukteswar. Ele dirigia então um tranquilo ashrama à beira-mar, ocupando-se principalmente do treinamento espiritual de um grupo de jovens discípulos. Expressou-me seu vivo interesse pelo bem-estar do povo dos Estados Unidos e das três Américas, assim como da Inglaterra, e perguntou-me sobre as atividades distantes, em especial na Califórnia, de Paramanassa Yogananda, seu principal discípulo, a quem muito amava e a quem tinha enviado como emissário ao Ocidente em 1920. Sri Yukteswar era de semblante e voz suaves, de presença agradável e digno de veneração, que seus discípulos espontaneamente lhe tributavam. Quantos conheceram, fosse ou não de sua comunidade, tinham-no na mais alta estima. Recordo vividamente sua figura alta, ereta, ascética, envolta no hábito cor de açafrão, dos que renunciaram às conquistas mundanas, de pé à entrada do eremitério para me receber.
Seu cabelo era longo e ligeiramente ondulado, e a barba lhe emoldurava o rosto. O corpo, de musculatura firme, era delgado e de proporções harmoniosas. Tinha enérgico o passo. Escolhera como residência terrena a cidade santa de Puri, onde multidões de piedosos hindus, representantes de todas as províncias da Índia, vinham diariamente em peregrinação ao famoso templo de Jagannath, Senhor do Mundo. Foi em Puri, em 1936, que Sri Yukteswar fechou seus olhos mortais às cenas desse transitório estado do ser, com a consciência de que sua encarnação na Terra tinha sido levada ao triunfal término. Registro com verdadeira satisfação esse testemunho do nobre caráter e santidade de Sri Yukteswar. Contente de permanecer longe da multidão, entregou-se sem reservas e com tranquilidade à vida ideal que seu discípulo Paramahansa Yogananda descreveu agora para as eras vindouras. Introdução. Tem um trecho da introdução que é escrito pelo Dr. Binay R. Sen, ex-embaixador da Índia nos Estados Unidos. A experiência do encontro com Paramahansa Yogananda está gravada em minha memória como um dos acontecimentos inesquecíveis da minha vida. Quando olhei para seu rosto, meus olhos foram quase cegados por um esplendor, uma luz de espiritualidade que literalmente dele se irradiava. Sua infinita suavidade e sua encantadora gentileza envolveram-me como um cálido raio de sol. Pude ver que sua compreensão e sua percepção interior iam até o mais mundano dos problemas, apesar dele ser um homem do espírito. Nele encontrei o verdadeiro embaixador da Índia, sendo portador e divulgador da essência da antiga sabedoria indiana no mundo. Agora o resto da introdução é a própria editora que fez. Para todos os que conheceram Paramahansa Yogananda pessoalmente, sua vida e seu próprio ser eram um testemunho convincente do poder e da autenticidade da antiga sabedoria que apresentou ao mundo. Nos últimos 50 anos, os inúmeros leitores de sua autobiografia atestam a presença nas páginas do livro da mesma luz de autoridade espiritual que irradiava de sua pessoa. Aclamado como obra-prima, quando de seu lançamento há 50 anos, o livro não narra apenas a história de uma vida de inconfundível grandeza. É também uma fascinante introdução ao pensamento espiritual do Oriente, em especial da ciência invulgar da comunhão direta e pessoal com Deus, revelando ao público ocidental uma esfera de conhecimento até então acessível apenas a poucas pessoas. Hoje, a autobiografia de um yogi é reconhecida no mundo todo como um clássico da literatura espiritual. Nesta introdução, gostaríamos de compartilhar um pouco da extraordinária história desse livro. A materialização desta obra já havia sido profetizada há muito tempo. Lahiri Mahasaya, uma dentre as personalidades cruciais para o renascimento da yoga na época moderna,
previu aproximadamente 50 anos após a minha morte, escrever-se-á um relato de minha vida, em virtude do profundo interesse pela yoga que surgirá no Ocidente. A mensagem da yoga rodeará o globo, ajudará a estabelecer a fraternidade entre os homens, uma unidade baseada na percepção direta do Pai único. Muitos anos mais tarde, Swami Sri Yukteswar, nobre discípulo de Lahiri Mahasaya, relatou essa profecia a Sri Yogananda. Você deve fazer sua parte em divulgar essa mensagem e em escrever sobre essa vida sagrada, declarou. Foi em 1945, exatamente 50 anos após Lahiri Mahasaya ter abandonado seu corpo, que Paramahansa Yogananda terminou a autobiografia de um yogi, atendendo plenamente ambas as instruções de seu guru, fornecer a primeira apresentação detalhada em inglês da notável vida de Lahiri Mahasaya e introduzir a milenar ciência indiana da alma ao público mundial. A criação da autobiografia de um yogi foi um projeto no qual Paramahansa Yogananda trabalhou por um período de vários anos. Sri Dayamata, uma de suas primeiras e mais próximas discípulas, relembra. Quando vim para Monte Washington em 1931, Paramahansaji já tinha começado seu trabalho na autobiografia. Uma vez, enquanto eu realizava algumas tarefas de escritório em seu estúdio, tive o privilégio de ver um dos primeiros capítulos que escreveu, o do Swami Tigre. Pediu-me que eu guardasse, explicando que faria parte de um livro que estava escrevendo. A maior parte do livro foi escrita mais tarde, entre 1937 e 1945. De junho de 1935 a outubro de 1936, Sri Yogananda viajou pela Índia, passando pela Europa e pela Palestina, para estar com seu guru, Swami Sri Yukteswar, pela última vez. Sri Dayamata entrou para a comunidade monástica estabelecida por Paramahansa Yogananda, Monte Washington, com vista para a cidade de Los Angeles, em 1931. Ela tem prestado serviço como presidente da Self-Realization Fellowship Yogoda Satsanga Society desde 1955. Enquanto estava na Índia, compilou muitos dados e fatos para a autobiografia, bem como histórias sobre alguns dos santos e sábios que conhecera, cujas vidas descreveria de modo tão memorável no livro. Nunca esqueci o pedido de Sri Yukteswar para que eu escrevesse sobre a vida de Lahiri Mahasaya. Relatou posteriormente. Durante minha permanência na Índia, aproveitava todas as oportunidades para entrar em contato com parentes e discípulos diretos do Yogavatar, registrando as conversas em volumosas anotações, verificava datas,
fatos e reunia fotografias, cartas e documentos antigos. Ao voltar aos Estados Unidos em fins de 1936, começou a passar a maior parte do seu tempo no eremitério, que havia sido construído para ele em sua ausência. Localizado em Encinitas, ao sul da costa californiana. Aquele lugar demonstrou-se ideal para a concentração necessária ao término do livro que havia sido iniciado alguns anos antes. Ainda lembro vividamente os dias passados naquele pacífico eremitério à beira-mar. Relembra Dayamata. Yoganandaji tinha tantas outras responsabilidades e compromissos que não podia trabalhar diariamente na autobiografia, mas geralmente dedicava as noites ao trabalho no livro, bem como qualquer momento livre que dispusesse. Só no início de 1939 ou de 1940 é que conseguiu devotar tempo total ao livro. E era realmente tempo total. Começava de madrugada e terminava de madrugada. Um pequeno grupo de discípulas, Tara Mata, minha irmã, Ananda Mata e eu, estávamos presentes para ajudá-lo. Depois que cada parte era datilografada, ele a entregava a Tara Mata, que desempenhava a tarefa da redatora. Que preciosas lembranças! Conforme escreveu, ele revivia interiormente as sagradas experiências que registrava. Seu propósito divino era compartilhar a alegria e as revelações encontradas na companhia de santos e de grandes mestres e na própria percepção pessoal do divino. Com frequência fazia uma pausa com o olhar elevado e o corpo imóvel, arrebatado no estado de profunda comunhão com Deus, denominado Samadhi. O aposento inteiro enchia-se com uma aura de amor divino tremendamente poderosa. Para nós, discípulos, o simples fato de estarmos presentes nessas horas significava a elevação a um estado superior de consciência. Finalmente, em 1945, chegou o jubiloso dia do término do livro. Paramahansaji escreveu as palavras finais: Senhor, tu deste a este monge uma grande família. Então pousou a caneta na mesa e exclamou alegremente: tudo pronto, terminei. Este livro mudará a vida de milhões de pessoas. Será meu mensageiro quando eu não estiver mais aqui. Taramata ficou então com a responsabilidade de encontrar uma casa editora. Paramahansa Yogananda conhecera Taramata em 1924, ao fazer uma série de palestras e aulas em São Francisco. Dona de rara percepção espiritual interna, tornou-se parente do pequeno círculo de discípulos mais avançados. Suas habilidades de compilação e redação eram tidas no mais alto preço por Paramahansaji, que costumava dizer que ela possuía uma das mentes mais brilhantes que conhecia. Ele apreciava o vasto conhecimento dela e sua compreensão da sabedoria das escrituras indianas. Observando em certa ocasião, além de Sri Yukteswari, meu grande guru,
Taramata é a pessoa com quem mais apreciei conversar sobre filosofia indiana. Taramata levou o manuscrito para Nova York, mas encontrar uma editora não foi tarefa fácil. Como ocorre com frequência, a verdadeira envergadura de uma grande obra nem sempre é reconhecida pelas pessoas convencionais. Devido ao despertar da era atômica, havia uma ampliação da consciência coletiva humana, com a compreensão crescente da sutil unidade da matéria, energia e pensamento. Apesar disso, os editores daquela época não estavam preparados para os capítulos como materialização de um no Himalaia e o santo de 2 corpos. Durante um ano, Taramata viveu num pequeno apartamento parcamente mobiliado, sem calefação ou água quente, enquanto percorria as casas editoriais. Finalmente, um dia pôde enviar um telegrama com boas notícias. A Philosophical Library, respeitada editora nova-iorquina, tinha aceito publicar a autobiografia. É impossível tentar descrever o que Taramata fez pelo livro. Se não fosse por ela, o livro nunca teria ido adiante, disse Sri Yogananda. Um pouco antes do Natal de 1946, os tão esperados livros chegaram a Mount Washington. A obra foi saudada pelos leitores e pela imprensa mundial com uma torrente de elogios. Jamais houve em qualquer língua algo como esta apresentação da yoga, escreveu a Columbia University Press em sua publicação Review of Religions. O jornal New York Times proclamou um raro relato. A revista Newsweek registrou: o livro de Yogananda é mais uma autobiografia da alma do que do corpo. É um estudo fascinante, comentado com clareza de um modo de vida religioso engenhosamente descrito no exuberante estilo oriental. Seguem-se alguns trechos de vários outros comentários. San Francisco Chronicle. Em estilo muito legível, Yogananda apresenta um caso convincente a favor da yoga, e os que vieram para zombar talvez fiquem para orar. United Press. Yogananda faz uma exposição do que é conhecido como doutrinas esotéricas orientais com o máximo de franqueza e bom humor. Seu livro recompensa-nos com um relato de uma vida plena de aventuras espirituais. The Times of India. A autobiografia deste sábio é uma leitura cativante. Saturday Review. Não deixará de impressionar e interessar o leitor ocidental. Grandes Syndicated Book Reviews. Envolvente, inspirador, uma literalidade. West Coast Review of Books. Sejam quais forem suas crenças religiosas, encontrará na autobiografia de um yogi uma jubilosa afirmação do poder da alma humana. News Sentinel, Fort Wayne, Indiana.
Revelação pura. Relato intensamente humano. Deve ajudar a raça humana a compreender-se melhor. Uma autobiografia no melhor sentido. Arrebatadora, contada com deliciosa sagacidade e com irresistível sinceridade. Tão fascinante quanto qualquer romance. Sheffield Telegraph, Inglaterra. Uma obra monumental. Com a tradução do livro em várias línguas, mais comentários surgiram em jornais e periódicos no mundo todo. E o Tempo de Luned, Roma. Páginas que encantarão o leitor, porque apelam às aspirações e anseios latentes no coração de todos os homens. China Weekly Review, Xangai. O conteúdo do livro é incomum, especialmente para o cristão contemporâneo, que tem o cômodo hábito de relegar milhares aos séculos passados. As passagens filosóficas são extremamente interessantes. Yogananda situa-se num plano espiritual que está acima das diferenças religiosas. O livro vale muito a pena ser lido. Hagshe Post, Holanda. Fragmentos de uma sabedoria tão profunda que ficamos fascinados permanentemente com Weltschmerz, publicação literária mensal da Alemanha. Extremamente impressionante. O singular valor da autobiografia de um yogi é que aqui, pela primeira vez, um yogi rompe o silêncio e conta suas experiências espirituais. Anteriormente, um relato desse tipo seria visto com ceticismo, mas a situação atual do mundo é tal que somos obrigados a reconhecer o valor do livro. O objetivo global do autor não é apresentar a yoga indiana em oposição aos ensinamentos cristãos, e sim aliado aos mesmos, como companheiros caminhando juntos em direção ao mesmo objetivo grandioso. Eleftheria, Grécia. É um livro com o qual o leitor verá seu horizonte de pensamentos expandindo ao infinito e perceberá que seu coração é capaz de bater por todos os seres humanos, independentemente de cor ou raça. É o que se pode chamar de livro inspirado. Neue Teuta Zeitung, Áustria. Uma das mensagens mais profundas e mais importantes deste século. La Paz, Bolívia. Dificilmente o leitor atual encontrará um livro tão belo, profundo e verdadeiro como a autobiografia de um yogi, pleno de conhecimento e rico em experiências pessoais. Um dos capítulos mais deslumbrantes do livro é o que trata dos mistérios da vida além da morte física. Schleswig-Holsteinische Tagespost, Alemanha. Com incomparável força e clareza, as páginas revelam uma vida fascinante, uma personalidade de tal grandeza inaudita que o leitor fica hipnotizado do início ao fim. É preciso acreditar a essa importante biografia o poder de deflagrar uma revolução espiritual. Uma segunda edição foi rapidamente preparada e, em 1951, uma terceira. Além de revisar e atualizar partes do texto, bem como eliminar as passagens que descreviam atividades e planos da organização que já não se aplicavam, Paramahansa Yogananda
acrescentou um último capítulo, um dos mais longos do livro, abrangendo o período de 1940 a 1951. Uma nota de rodapé no novo capítulo escreveu: muito material novo do capítulo 49 foi acrescentado na terceira edição do livro, 1951. Respondo nesse capítulo a várias perguntas sobre a Índia, a yoga e a filosofia védica. Sri Yogananda escreveu na nota do autor, na edição de 1951, fiquei profundamente comovido ao receber as cartas de milhares de leitores. Outras revisões feitas por Paramahansa Yogananda foram incluídas na sétima edição de 1956, conforme descrição na nota da editora naquele ano. A edição americana de 1956 contém revisões feitas por Paramahansa Yogananda em 1949 para a publicação do seu livro em Londres, Inglaterra, além de revisões feitas pelo autor em 1951. Em nota da edição londrina, datada de 25 de outubro de 1945, Paramahansa Yogananda escreveu: os ajustes para a edição londrina do livro deram-me a oportunidade de revisar e aumentar um pouco o texto. Além do novo material, no último capítulo acrescentei várias notas de rodapé, nas quais respondo às perguntas feitas pelos leitores da edição americana. Revisões posteriores feitas pelo autor em 1951 deveriam aparecer na quarta edição americana, 1952. Naquela época, os direitos da autobiografia de um yogi pertenciam a uma casa editora de Nova York. Em 1946, a editora tinha gravado todas as páginas do livro em eletropos. Em consequência deste processo, até o acréscimo de uma vírgula exige que a chapa de metal da página inteira seja cortada e ressoldada com a nova frase contendo a vírgula em questão. Devido aos custos envolvidos no processo de ressoldagem das chapas, a editora não incluiu na quarta edição as revisões feitas pelo autor em 1951. Sri Yogananda escreveu na nota do autor da edição de 1951. Fiquei profundamente comovido ao receber as cartas de milhares de leitores. Seus comentários e o fato de que o livro foi traduzido em muitas línguas dão-me incentivo para acreditar que o Ocidente encontrou nessas páginas uma resposta afirmativa à pergunta: a ciência da yoga pode ter lugar e valor significativo na vida do homem moderno? Com o passar dos anos, os milhares de leitores tornaram-se milhões e o apelo universal e duradouro da autobiografia de um yogi tornou-se cada vez mais evidente. 50 anos após a primeira publicação do livro, o mesmo ainda surge nas listas dos best-sellers metafísicos e inspiradores, um raro fenômeno. Disponível em diversos idiomas, atualmente é usado em faculdades e universidades de todo o mundo em cursos das mais diferentes matérias: filosofia, religiões orientais, literatura inglesa, psicologia, sociologia, antropologia, história e até mesmo a administração de empresas. Como Lahiri Mahasaya previu, há mais de 100 anos, a mensagem da yoga e sua antiga tradição de meditação realmente abraçaram o globo.
Na edição de outubro de 1986, o periódico metafísico New Frontier escreveu: talvez mais conhecido pela autobiografia de um yogi, que inspirou incontáveis milhões em todo o mundo, Paramahansa Yogananda, como Gandhi, trouxe a espiritualidade à corrente principal da sociedade. É razoável afirmar que Yogananda fez mais para colocar a palavra yoga em nosso vocabulário do que qualquer outra pessoa. No final de 1953, a Self-Realization Fellowship adquiriu da editora nova-iorquina todos os direitos da autobiografia de um yogi. A Self-Realization Fellowship reimprimiu o livro em 1954 e 1955, que são a quinta e a sexta edição. Mas, durante estes anos, outros compromissos impediram que o Departamento de Publicações da Self-Realization Fellowship assumisse a formidável tarefa de incorporar as revisões do autor aos clichês. Entretanto, o trabalho foi feito em tempo de ser incluído na 7ª edição. Após 1956, algumas outras versões foram feitas, de acordo com orientações que Paramahansa Yogananda tinha dado a Taramata antes de abandonar o corpo. As primeiras edições da autobiografia de um yogi apresentam o título do autor como Paramahansa, refletindo a habitual prática bengali de omitir da ortografia o A semi-mudo para garantir que o significado sagrado do título baseado nos Vedas fosse transmitido. Em edições posteriores usou-se a transliteração do padrão sânscrito Paramahansa, de Parama, mais elevado ou supremo, e Hansa, cisne, significando o ser que atingiu a mais elevada percepção do seu verdadeiro ser e da união deste ser com o Espírito. O respeitado acadêmico Dr. David Frawley, diretor do American Institute of Vedic Science, Instituto Americano de Ciências Védicas, declarou no periódico bimestral Yoga Journal de outubro e novembro de 1996, pode-se dizer que Yogananda é o pai da yoga no Ocidente. Não a mera yoga física que se tornou popular, mas a yoga espiritual, a ciência de autorrealização, que é o verdadeiro sentido da yoga. O professor Ashutosh Das, PhD de literatura da Universidade de Calcutá, declara: a autobiografia de um yogi é considerada como um Upanishad da nova era. Aplacou a sede espiritual de centenas de milhares de buscadores da verdade em todo o mundo. Na Índia, observamos fascinados e maravilhados a fenomenal difusão da popularidade deste livro
sobre filosofia e santos indianos. Sentimos grande satisfação e grande orgulho no fato de um néctar imortal do Sanatana Dharma da Índia, as eternas leis da verdade, ter sido preservado no cálice dourado da autobiografia de um yogi. Aparentemente, até na ex-União Soviética, o livro causou profunda impressão no número relativamente reduzido de pessoas que tiveram acesso a ele durante o regime comunista. O juiz V.R. Krishna Iyer, ex-magistrado do Supremo Tribunal indiano, conta da visita que fez a uma cidade próxima a São Petersburgo. Naquela época se chamava Leningrado. Quando perguntou a um grupo de professores se já tinham pensado sobre o que acontece quando uma pessoa morre, um dos professores saiu rapidamente e voltou com um livro, A Autobiografia de um Yogi. Fiquei surpreso. Num país governado pela filosofia materialista de Karl Marx e Lenin, eis aqui um funcionário de instituto governamental que mostra o livro de Paramahansa Yogananda. Por favor, entenda que o espírito da Índia não nos é desconhecido, diz. Aceitamos a autenticidade de tudo que está registrado neste livro. Um artigo publicado em 21 de abril de 1995 no Indian Journal conclui: dentre os milhares de livros anualmente publicados, existem os que divertem, os que instruem e os que edificam. O leitor pode se considerar afortunado quando encontra o livro que reúne as três coisas. A autobiografia de um yogi é ainda mais rara. É um livro que abre janelas da mente e do espírito. Passado meio século desde o lançamento da autobiografia de um yogi, esperamos que todos os leitores dessa obra inspiradora, tanto os que o encontraram pela primeira vez, quanto os que os consideram um velho e estimado companheiro no caminho da vida, descubram suas próprias almas abrindo-se para um aprofundamento da fé, na verdade transcendente que está no centro dos aparentes mistérios da vida. No último capítulo do livro, Paramahansa Yogananda escreve sobre a profunda certeza que tem sido afirmada e reafirmada ao longo das eras por santos e sábios de todas as religiões do mundo. Deus é amor. Seu plano para a criação só pode ter origem no amor. Será que este simples pensamento, em vez de raciocínios eruditos, não oferece consolo ao coração humano? Todos os santos que penetraram no âmago da realidade testemunharam que um plano universal divino existe e que é belo e pleno de alegria. Self-Realization Fellowship, Los Angeles, Califórnia, dezembro de 1996.